E aí, stakeholder, seja muito bem-vindo ao aulão de aquecimento do Dominando Projetos Mecânicos, esse grande evento que vai ocorrer nos próximos dias. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um networking aí com projetistas mecânicos e futuros projetistas do Brasil inteiro. Vai ser incrível. Eu vou apresentar para vocês todas as novas oportunidades da área de projetos mecânicos, quais os tipos de serviço que tu pode atuar, tanto como autônomo, abrindo a tua empresa, ou caso tu queira atuar em regime CLT, como tu fazer para trilhar uma carreira sólida na área. Então não perca o Dominando Projetos Mecânicos, vai ter muito conhecimento prático. Essa metodologia que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, que é a minha metodologia de desenvolvimento de projetos mecânicos, que eu faço em 5 fases, nós vamos ver muito detalhadamente de forma prática dentro do Dominando Projetos Mecânicos. Então, além de tu aprender todas as oportunidades da área, aprender todos os conhecimentos técnicos que são necessários para poder ingressar na área e também para poder alavancar a tua carreira, né, te diferenciar dos outros profissionais, tu vai aprender essa metodologia passo a passo de forma prática. Então, se tu tem interesse na área de projetos mecânicos ou se tu já atua com projetos mecânicos, tu não pode deixar de participar ao vivo comigo do Dominando Projetos Mecânicos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui hoje a minha metodologia. A gente vai abrir aqui também alguns softwares como o AutoCAD, o SolidWorks. No Dominando Projetos Mecânicos, nós vamos falar sobre todos os softwares que são utilizados para projetos mecânicos. Nós vamos debater sobre eles, eu vou mostrar para vocês as diferenças deles. Então, pessoal, as lives com certeza vão ser muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois vão mandar o feedback. Eu quero que tu mande feedback para mim, tá? Mande lá no meu direct do Instagram se tá gostando das lives, se não tá gostando. Nós vamos conversar, tu vai poder fazer perguntas ao vivo para mim durante o evento, tá? Mas esse aulão de aquecimento aqui serve para que a gente faça um balizamento, para que tu tenha, né, um conhecimento básico, saber do que se trata, né, o projeto mecânico, quais são as fases de um projeto mecânico, para que tu chegue, né, lá no evento já tendo esse conhecimento básico para que a gente possa aprender ainda mais ao vivo comigo, tá bom? Então, eu divido os meus projetos mecânicos em 5 fases. A primeira fase é a fase do diagnóstico do projeto, que eu divido em 6 etapas. Nessa fase do diagnóstico do projeto, a gente busca as informações necessárias para iniciar o projeto, porque se eu partir direto lá para o modelamento 3D, como muitas pessoas fazem, o projetista mecânico trava na frente do computador e não consegue iniciar o projeto. Então, a gente inicia lá pelo diagnóstico, a gente descobre qual é a real necessidade, a gente busca as informações, as leis, a gente faz levantamento de campo, entrevista com o cliente. Então, a gente cria lá um documento de requisitos e restrições que eu vou mostrar para vocês aqui, etapa por etapa, de forma prática dentro do Dominando, para que a gente tenha as informações necessárias para poder iniciar o projeto. Aí a gente parte para a segunda fase, que é a fase de pré-projeto, que eu normalmente faço no software AutoCAD, onde a gente cria os esboços, os desenhos de aprovação, e eu vou ensinar isso de forma prática para vocês também. E aí eu vou até abrir aqui o AutoCAD, ó, deixa eu sair aqui da apresentação. Esse aqui é o AutoCAD, tá, pessoal? Então vocês vão aprender aqui ferramenta por ferramenta. A gente vai lá, vai clicar aqui em círculo, vamos vir, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasto, vou digitar aqui 500, dou um enter, a gente vai fazer um raio de 500. Então a gente vai desenhar peças, tá, reais, né? O curso, o Fábrica de Projetistas, que é o meu curso de especialização em projetos mecânicos, ele é todo feito através de projetos reais, né? Porque é através de projetos reais que a gente adquire a experiência necessária do campo de batalha, né? Para realmente se transformar em um profissional experiente. Então a gente faz tudo através de projetos reais. Eu vou mostrar para vocês lá esse comando stretch, que é um dos motivos, né, por eu utilizar o AutoCAD aqui para criar os esboços dos meus projetos antes de ir para o modelo 3D, que é muito rápido de fazer alterações. Por exemplo, se lá no modelo 3D eu quisesse aumentar aqui 1 metro esse carrinho transportador, eu teria que alterar peça por peça. Aqui não, eu clico aqui no stretch, seleciono aqui, né, onde eu quero alterar, aperto o botão direito do mouse para dar um enter, clico com o botão esquerdo aqui, arrasto para o lado e digito 1000. Enter. Eu aumentei 1 metro aqui no comprimento do carrinho, tá? Então, se eu quisesse dar um stretch em todas essas 3 vistas ao mesmo tempo, eu conseguiria também. Então, se torna muito mais rápido, né? Vou voltar aqui para a apresentação.
Então, esta é a segunda fase dos meus projetos mecânicos, onde eu crio o esboço, crio um desenho de aprovação, vou explicar para vocês, tintim por tintim, dentro do Dominando, como que faz para criar, como que essa parte criativa de passar as ideias da cabeça para o computador, tá? De forma concreta, para que realmente o teu projeto ele vá solucionar o problema para o qual ele existe, porque um projeto ele sempre vem ou de um problema ou de uma melhoria, né? De um produto ou de um processo. Então o projeto mecânico ele tem que resolver aquele problema. E aí a gente aprende a criar de forma estratégica, né? Um produto, uma máquina, um equipamento, para que ele realmente solucione o problema para o qual ele existe. E aí, a minha terceira fase dos projetos mecânicos, que é o projeto executivo. Depois que a gente buscou as informações, a gente criou o esboço, a gente aprovou com o cliente, aí sim que a gente vai para o projeto executivo, onde a gente seleciona equipamentos. Eles vão aprender lá a selecionar mancal, selecionar motor redutor, né, os elementos de máquina, modelo 3D, estudos de movimentos, detalhamentos de fabricação. Vou mostrar para vocês ali como que faz detalhamento de fabricação, subconjunto de montagem, peças usinadas, né? Então vocês vão aprender quais são os passos que eu utilizo para fazer os meus detalhamentos de fabricação, aproveitamentos de chapa. Então esse é o projeto executivo, onde a gente faz os modelos 3D e os detalhamentos de fabricação. E a nossa fase número 4 é a fase de validação. É a fase onde eu vou validar o meu projeto. E aí eu verifico os requisitos e as restrições, os 5 pilares do projeto mecânico, vocês vão aprender o que é cada um. Eu faço a validação por cálculos analíticos, vocês vão aprender como fazer isso de forma rápida. E também através da análise de elementos finitos. Eu vou mostrar para vocês quais os softwares que eu utilizo, como fazer. A gente pode abrir ali o simulation, fazer uma simulação juntos, né? Então a gente precisa buscar as informações, criar os esboços, aprovar o desenho de aprovação, aí faço para o modelamento 3D, faço os detalhamentos de fabricação, vamos para a validação do projeto, né? Não quer dizer que eu não possa fazer algum cálculo lá na fase de pré-projeto para definir quais os perfis que eu vou utilizar no projeto, mas lá na fase 4, depois do projeto pronto, a gente tem que validar ele, tá? Até porque essa validação final que a gente vai usar lá depois, né, no nosso laudo, lá na nossa entrega técnica, onde eu vou ter todos os detalhamentos de fabricação do projeto, vou ter o laudo de validação, todos os documentos entregáveis no projeto mecânico. Então vocês vão aprender tudo sobre a entrega técnica, quais são todos os documentos entregáveis, né? Então, que é a quinta fase que eu utilizo nos projetos mecânicos. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui também do SolidWorks. Esse aqui é o SolidWorks, ó, pessoal. Esse é um projeto que eu estou fazendo como autônomo, né, em parceria com uma aluna do Fábrica de Projetistas, uma aluna iniciante aí na área, que já está desenvolvendo aí todo o modelo 3D dessa estrutura metálica, né, com bastante detalhes aí. Então os modelos 3D são feitos peça por peça, né, pessoal? Depois são feitos subconjuntos e aí são montados o conjunto. Esse aqui é um dos subconjuntos, que é a cobertura 2. Aqui tem um conjunto da cobertura 1, tem a cobertura 3, tem outro das terças laterais, tá? Esse aqui é um projeto de uma estrutura metálica de 2.000 metros quadrados aí, né, de um pavilhão, muito legal. E aqui tem um projeto também que está aberto, que é o projeto da nossa ponte rolante, que é um dos outros projetos que a gente faz dentro do Fábrica de Projetistas, que é o meu curso de especialização em projetos mecânicos, né? Hoje eu tenho orgulho de falar que é a maior formação de projetistas mecânicos do Brasil, é a mais completa, né? A única que é credenciada pelo MEC. E aí no Dominando Projetos Mecânicos, lá na nossa última live, eu vou falar todos os detalhes para vocês do Fábrica de Projetistas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o SolidWorks é assim, ó, pessoal, a gente tem que modelar conforme vai ser fabricado. Então eu tenho aqui um conjunto geral, né? Aqui eu tenho o modelo lá do cliente, que a gente foi lá e fez as medições lá no prédio do cliente, e a gente fez o modelo 3D daí da parte da estrutura metálica dele. Aí depois a gente desenha cada subconjunto, né? Então tem o subconjunto aqui montado da cabeceira, tem o conjunto montado ali da outra cabeceira, tem o conjunto montado aqui da viga caixão, mas para desenvolver esse projeto a gente faz passo a passo, né? O passo a passo que vocês vão aprender lá no Dominando Projetos Mecânicos, desde como buscar as informações necessárias, fazer o pré-projeto, fazer o projeto executivo, né? A validação, depois a entrega técnica, vocês vão aprender tudo de forma detalhada como fazer. Não precisa ter nenhum software instalado, tá, pessoal? Vou voltar ali para a apresentação.
Então, como eu havia dizendo, não precisa ter nenhum software instalado para participar do evento. Eu vou mostrar aqui tudo de forma prática para vocês, vou ensinar, mas levem papel, caneta para anotar tudo. Pode assistir pelo celular, pode assistir pelo computador, pode assistir na TV, tá? Não precisa ter nenhum conhecimento prévio, a gente faz um balizamento, vocês vão conhecer sobre a área, a gente vai conversar, a gente vai debater, a gente não vai falar só sobre SolidWorks, nós vamos falar sobre todos os softwares que são utilizados na área de projetos mecânicos. Eu foco bastante no SolidWorks por ele ser, né, o mais utilizado no Brasil, mas eu ensino também para vocês o NX, eu ensino o AutoCAD, nós vamos falar sobre Inventor, sobre CATIA, sobre todos os softwares que são conhecidos, que são utilizados na área de projetos mecânicos. Então vai ser um evento realmente para a gente debater, de muito aprendizado, né? Foi um evento que mudou a carreira de muitas pessoas, né? Hoje o Fábrica de Projetistas ele é um curso gigante, né? Valorizado pelas empresas, valorizado pelas universidades aí do Brasil todo. Tenho muito orgulho de falar isso e eu quero que tu também, né, seja orgulhoso de poder participar desse nosso evento, dominando projetos mecânicos, contribuir conosco e ganhar muito aprendizado também. Fico muito contente em tu ter te inscrito no evento e eu quero te ver ao vivo comigo, fazendo perguntas para mim durante o Dominando Projetos Mecânicos. Te vejo então ao vivo comigo, um grande abraço, espero que tenha gostado desse aulão de aquecimento, né? Pega a melhor parte da aula aí, já faz um videozinho com o teu celular, marca o meu perfil lá, @eng.ericsouza lá no Instagram, né? Para eu saber que tu já está assistindo aí esse aulão de aquecimento e depois eu quero te ver lá no evento participando comigo também. Grande abraço, espero que tenha gostado. E já que você assistiu até aqui, eu vou te dar um presente, uma aula de dentro do Fábrica de Projetistas, que não vai ser sobre criação de esboços, sobre modelo 3D, sobre detalhamento de fabricação. Vai ser uma aula já sobre validação de projeto, que é a quarta fase dos nossos projetos mecânicos. Mas saiba que mesmo que seja difícil para ti desenvolver cálculos analíticos, tu vai conseguir fazer isso através de software. Mas a grande dificuldade de projetistas mecânicos é saberem se aquele resultado que ele encontrou no software é verídico. Então, né, eu tenho uma tática, uma técnica que eu uso para saber se aquela forma que eu estou utilizando lá no software realmente é um valor coerente com a realidade. Então eu simplifico o projeto, faço um cálculo analítico simples, aí faço essa análise de forma simples lá no software e verifico se realmente está correto. E aí sim eu faço a análise, né, da forma como tem que ser real, com os perfis reais utilizados no projeto. Então quero mostrar essa técnica para ti através dessa aula, né, para que tu veja como é simples, reconheça a minha didática também, de como eu passo as informações, para ver se tu gosta aí da didática do Eric, para poder participar do nosso Dominando Projetos Mecânicos, onde lá eu vou te ensinar toda essa metodologia passo a passo, né, de forma prática, tá bom? Então espero que goste da aula aí sobre a validação de um guindaste. Bora lá! E aí, stakeholders, eu sei que vocês estão ansiosos para as nossas aulas sobre análise de elementos finitos e nesta aula nós vamos fazer a validação deste guindaste giratório, pois um aluno do Fábrica de Projetistas me apresentou, né, me enviou um desenho de aprovação que ele está fazendo de um guindaste giratório que ele está projetando, e aí eu tive essa ideia de trazer essa validação de um guindaste giratório para vocês, porque eu tenho certeza que além de trazer essa curiosidade, né, de ser um projeto bacana, de fazer a validação, eu vou conseguir mostrar, né, clarear para vocês, como eu sempre faço dentro do Fábrica de Projetistas. Eu tento pegar as coisas que são mais difíceis, que são complexas e trazer essa clareza, tentar clarear realmente da forma mais fácil possível para que vocês consigam compreender como fazer, né, como fazer essa validação para que eu tenha segurança e tenha confiança, né, ao fazer os meus projetos. Então vocês vão ver aqui um método que eu utilizo, tá, para que eu possa garantir de que realmente essa validação está sendo feita da forma correta, né, e que vai ser assertivo na hora de o meu projeto ser fabricado lá, na hora que estiverem utilizando o meu projeto, vai acontecer, né, exatamente o que a gente está prevendo aqui no software, porque projetar é prever o que vai acontecer posteriormente. E agora vocês vão ver como que eu faço, né, porque vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum do mundo, tá, pessoal? Porque é a forma que eu faço para garantir, para ter a segurança
de que realmente o projeto vai funcionar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula, porque eu, né, se estivesse aí no lugar de vocês, gostaria muito de assistir uma aula que vai realmente clarear, né, qual é a melhor forma de a gente fazer a validação e ter segurança ao fazer um projeto, tá? Então esse aqui é o guindaste giratório, né, para quem não conhece, e nós vamos validar então esta viga aqui, que é o caminho, né, por onde percorre a talha. E como eu sempre falo para vocês, nós devemos verificar sempre o pior caso, tá? Então essa é a primeira coisa, a gente tem que verificar sempre o pior caso. E o pior caso neste guindaste vai ser quando esta talha aqui estiver aqui na ponta do guindaste. Por quê? Porque quando eu tenho uma carga aqui, essa talha vai içar uma carga, né? Vai ser uma carga máxima, e eu vou ter essa carga aqui na ponta, eu tenho o meu momento fletor, que é a força vezes a distância, certo? Então, se eu estou com uma distância menor, né, vai ser menor o meu momento fletor, então logo a minha tensão atuante vai ser menor. Então, quando que eu vou ter um momento fletor maior? Quando eu tiver com a carga aqui na ponta. E quando eu tenho essa carga aqui na ponta, a minha deformação aqui na ponta vai ser maior também, a minha deformação aqui na vertical. Então, o pior caso vai ser quando eu estou com a talha aqui na ponta, né, exercendo essa carga aqui, içando essa carga. Então, nós vamos considerar o pior caso como a carga máxima também. Então, nós vamos ter a carga máxima, que é aqui na ponta, essa distância aqui, né, que é a maior distância que nós temos nesse projeto, como o pior caso. E aí nós vamos ter a maior deformação aqui na ponta, vocês vão ver isso, só que a maior tensão, né, o maior momento fletor não é aqui na ponta, é aqui atrás. Tá? Vocês conseguem compreender que eu içando uma carga aqui, eu vou ter uma deformação maior aqui na ponta, mas eu vou estar tensionando esta parte de trás, que é a parte que está engastada, né? Porque aqui está livre. Então eu tenho a carga aqui, eu estou tendo uma deformação maior aqui, mas a minha tensão maior vai ser nesse ponto aqui, mais próximo do engaste, tá? E a gente vai ver isso através do cálculo analítico e também através do método da análise de elementos finitos. Então nessa aula de hoje, nós vamos verificar aqui como que deve ser feito o cálculo analítico, vamos fazer uma verificação desse cálculo analítico no F-Tools também, para ver se realmente ele é verídico, para que a gente tenha segurança, né? Então vou fazer o cálculo aqui manual, né? Vou mostrar para vocês já o resultado, né? Mas vou mostrar a fórmula ali, para que vocês vejam como é essa aplicação, e nós vamos fazer no F-Tools, vamos verificar, o cálculo analítico está certo, e aí na próxima aula nós vamos fazer essa mesma verificação, tá? Através do método da análise de elementos finitos dentro do SimCenter FEMAP. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é muito importante, tá? E esse é um jeito que eu faço para ter segurança, para garantir, né, de que o meu cálculo vai estar certo, é simplificar ele primeiro, realmente simplificar, fazer da forma mais simples possível para que eu consiga fazer um cálculo analítico e verificar depois lá na análise de elementos finitos que o resultado lá deu o mesmo resultado do meu cálculo analítico. Então, quando o meu resultado lá na análise de elementos finitos deu o mesmo resultado ou muito próximo, né, dentro de 5% ali de diferença do meu cálculo analítico, eu sei que eu estou fazendo da forma certa. E aí, quando eu sei que eu estou fazendo da forma correta, aí eu começo a dificultar ele. Tá? Então, por exemplo, aqui, nós vamos pegar esse guindaste giratório, em vez de fazer uma viga aqui com um perfil diferente, nós vamos utilizar aqui uma barra quadrada. Tá? Eu vou colocar aqui a carga de 1000 kg e a distância aqui de 1 metro, para simplificar ao máximo aqui o nosso cálculo analítico. Ah, claro, Eric, tu não precisa simplificar tanto assim, né? Mas eu vou simplificar para que vocês consigam ver aqui, enxergar de cabeça, né, o resultado do cálculo, enxergar as diferenças, conseguir fazer as comparações da forma mais fácil possível, para que vocês realmente consigam compreender, tá? Então, primeiro a gente faz o cálculo de forma simplificada. E aí a gente faz esse mesmo cálculo lá dentro do software e compara para ver, então esse aqui eu estou utilizando o elemento certo, a minha malha está correta, né? Então a malha que vai ser a divisão aqui dos elementos, vocês vão aprender isso dentro do software, ela tem que estar correta também, né? Com o número de divisões que eu chegue no valor que eu preciso. Então a gente vai saber que a nossa forma de fazer o cálculo lá dentro do software, ela vai estar correta. E aí sim eu vou trocar o perfil para o perfil que eu preciso utilizar, né? Troco a carga, troco o comprimento, aí eu coloco realmente o que está acontecendo no projeto para chegar no valor que eu preciso calcular.
tá? Mas para eu ter a garantia de que eu estou fazendo certo lá no software, eu vou simplificar ele, fazer um cálculo analítico simples, simplificar o resultado, para aí sim, né, fazer as alterações lá no software, para que ele realmente calcule o que vai acontecer de real no meu projeto, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Estudo analítico simplificado do caso. Tá? Conforme eu falei para vocês, nós vamos considerar aqui que é uma barra quadrada, tá? De 50 milímetros por 50 milímetros, para realmente simplificar. Tá? Aqui a gente sempre tem que fazer o estudo analítico do nosso caso, do nosso projeto, né? O que é isso aqui? Ó? A gente tem ali um engaste, tá? Por mais que o guindaste seja giratório, tá? Isso não vai importar para o cálculo ali da nossa viga ali do caminho de rolamento da talha. Tá? A gente pode considerar que é engastado e que eu vou ter uma carga na ponta, tá? Que é sempre o pior caso. Eu estou considerando aqui então 1000 newtons e 1000 milímetros aqui de distância, tá? Depois a gente vai alterar lá no software para os valores reais, aí nós vamos ver os valores ali do nosso projeto, tá? Para poder fazer o cálculo correto, mas primeiro nós vamos fazer esse cálculo simplificado para a gente conseguir comparar, tá? E para vocês entenderem também, né, de forma mais simples. Então a gente sabe que através do nosso cálculo analítico, tá? A nossa deformação máxima aqui, ela vem da fórmula F, que é a força, vezes L, que é esse comprimento aqui, ao cubo, dividido por 3 vezes o módulo de elasticidade, vezes I, que é o momento de inércia, tá? E aí, Eric, mas da onde a gente tira essa fórmula aqui? Y é igual a F vezes L ao cubo, dividido por 3 vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. Vocês lembram que eu já deixei em outra aula para vocês, né? Aqui no módulo de validação mesmo, todas essas páginas aqui do livro do Grez. E aí aqui no livro do Grez nós vamos procurar exatamente o que está acontecendo no nosso projeto. Está aqui, ó, engastado, tá vendo? Só está invertido aqui, ó, né, o lado, mas está aqui, ó, o engaste e a força aqui na ponta, tá? Então o que a gente está vendo aqui, ó, que eu vou ter a minha deformação, ó, esse símbolo aqui é a minha deformação máxima, que é no x igual a 0, que vai ser aqui na ponta, tá? Certo? P, que é no caso aqui a força, né? A gente usou como F lá, vezes L, que é o comprimento, ao cubo, dividido por 3, vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. Certo? Então aqui está o cálculo. Ah, se eu tivesse uma carga distribuída lá, seria este cálculo aqui. Mas como eu tenho ali uma carga aplicada na ponta, está engastado, é essa fórmula que a gente tem que utilizar para calcular a deformação máxima. E depois nós vamos verificar isso ali no FTools e depois verificar também lá no nosso software de análise de elementos finitos. Para vocês terem a segurança, tá? Nós vamos fazer aqui nos 3 softwares, vamos fazer o cálculo analítico, vamos fazer no FTools e vamos fazer no Syncenter FEMAP para a gente achar aí todos esses resultados e saber que realmente ele está certo, né? Ter confiança e ter segurança ao fazer, tá? Então, já achamos aqui o nosso cálculo. Ah, qual que é o momento fletor? É P vezes L, né? Que é a força vezes a distância, tá? Então, vamos olhar lá agora no nosso cálculo, ó. O Y é igual, no caso ali, o nosso P é o F aqui, né? A força, vezes L, que é o comprimento ao cubo, dividido por 3 vezes E vezes I. Ah, qual que é o valor do módulo de elasticidade aqui, ó? 210 mil, tá? Isso aí tu vai achar ali no Grez também, lá no FTools já vai vir provavelmente automático, tá? O módulo de elasticidade, é só colocar aí o módulo de elasticidade do aço, né? Que tu vai encontrar. E o momento de inércia ele vem da geometria, certo? Quando a gente utilizar um perfil W aqui, utilizar um perfil I, utilizar outro perfil, a gente vai poder pegar até da tabela lá qual que é o momento de inércia, tá? Se a gente utilizar lá no FTools, ele já vai dar automático para nós. Mas a gente pode calcular esse momento de inércia. E como que calcula esse momento de inércia aqui da barra quadrada? De onde saiu esse I 520.833, Eric? Vamos lá para as páginas aqui do livrinho do Grez. Vamos voltar aqui, vamos indo para o lado. Aqui, ó, seção quadrada. Módulo de elasticidade está aqui, ó. B vezes A ao cubo dividido por 12. B é a largura e A é a altura, certo? Ah, e qual é o centro, né? O centro de massa, que é o Y aqui, ó. É A dividido por 2. Que é a altura dividido por 2 é o centro de massa, porque é um quadrado, tá? Então, a gente encontra que o centro de massa é só pegar a altura e dividir por 2, e o momento de inércia, né, vai ser a largura vezes a altura ao cubo dividido por 12, certo? Vamos fazer esse cálculo aqui então, vamos pegar a calculadora aqui. Calculadora. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo ali.
A largura é 50 milímetros, certo? E a altura é 50 milímetros ao cubo. Então, ó, 50, vou clicar aqui em XY3 para botar o 50 ao cubo, né? Ó, 50 ao cubo é 125 mil, vezes 50, dá igual a 6.250.000, ó, que é o 50 ao cubo vezes 50 dividido por 12. Vamos dividir por 12, dá igual a 520.833,33, que por um acaso do destino é o mesmo valor que está aqui, ó, 520.833,33 milímetros na 4. Tá? Então esse é o nosso momento de inércia da barra quadrada. E se tu precisar saber de algum outro perfil, nós temos aqui também nas tabelinhas do livro do GRES, tá? E tu pode olhar também lá no F-Tools, tu selecionar um perfil, ele vai te calcular automaticamente esse momento de inércia, tá? Então, nós calculamos aqui uma deformação de 3,047 milímetros, ok? Com altíssima precisão aí, poderíamos colocar 3,05, tá? Tensão. Qual o valor da minha tensão? É o meu momento fletor. Aqui ele colocou o D como o meu centro de massa, aqui, né? Colocou como D, que é metade da altura, certo? Se a minha altura é 50, o meu D é 25. O que é o meu momento fletor? É a força vezes a distância. Então é 1000 vezes 1000, tá ali, né? 1000 newton vezes 1000 milímetros. Dividido pelo meu momento de inércia, que nós acabamos de calcular, que é o 520.833,33 milímetros na 4. Então, 1000 vezes 1000 vezes 25, dividido pelo momento de inércia, dá igual a 48 megapascais. Então, essa é a tensão máxima que está sendo aplicado aqui no nosso estudo simplificado. Então, o nosso estudo simplificado teve uma deformação máxima aqui na ponta, de 3,047 milímetros e um momento máximo que é aqui atrás, a tensão máxima, desculpa, aqui atrás de 48 megapascais, tá? E essa tensão, ela é relativa ao nosso momento de inércia máximo que é aqui, que é 1000 vezes 1000, tá? Então agora nós vamos verificar esses valores lá no F-Tools. Pô, vamos ver se isso que a gente calculou tá certo, né? Vamos fazer esse mesmo cálculo analítico aqui dentro do F-Tools e vamos verificar, ok? Então, como que a gente faz isso, né? Tu cria ali um novo no F-Tools. Eu vou pegar aqui uma linha. Antes eu vou vir aqui, ó, em grid, né? Para acionar o nosso grid. Vou colocar aqui de 0.1 em 0.1 e vou clicar aqui no Snap para a gente pegar sempre, né, nos pontinhos aqui. Vamos aproximar bastante aqui do nosso 00, certo? E aí eu cliquei em linha lá. O primeiro ponto vai ser aqui no nosso 00 e a gente pode acompanhar aqui embaixo, ó, o X e o Y ali que está movimentando, ó. Então o X e o Y está em 0. Ó, agora o X tá indo ali, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, conforme o movimento o mouse para a direita, ele vai aumentando, tá? Até 1 metro. Clico novamente. Tem 1 metro aqui em X, tá? Eu estou desenhando o que é, né, o nosso elemento aqui, ó. Eu tenho uma barra aqui com comprimento de 1 metro. Agora eu tenho que botar essa rótula, botar esse engaste aqui e colocar essa carga aqui na ponta, certo? Então, desenhei a linha, primeira coisa, ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui todas as propriedades, né? Colocar a força, colocar o engaste aqui, tudo que eu preciso colocar de pré-processamento aqui para o nosso software, tá? Então, aqui material, qual é o material? Eu vou vir aqui, criar um novo, em vez de General Isotropic eu vou trocar para Steel, e vou escrever aqui aço, Done. Já, né, coloquei meu material a 205.000 megapascais. Como a gente colocou 210 lá, eu vou colocar 210 aqui também, tá? Para o aço aí. Então, é quase a mesma coisa, né? Mas para ficar um valor exatamente igual. 0,3 aqui, o coeficiente Poisson. Apliquei, tá? Então, apliquei aqui em toda a minha barra o meu material. Próximo ponto aqui, ó. Propriedades da seção. Como que é a minha seção? Vamos criar uma nova retângulo, né? Uma barra quadrada. Eu vou colocar o nome aqui de barra quadrada. Done. E aqui está o símbolo da barra quadrada. Qual é o valor da minha barra? 50 milímetros de largura e 50 milímetros de altura, tá? Tá os dois valores aqui. Aqui já está o meu centro de massa, aqui, ó, que é 25 milímetros, né? E aqui, olha aqui o momento de inércia, ó, 5
0,2083 E na 5. O que isso quer dizer? Quando eu tenho E na 5, é como se eu colocasse minha casa decimal 5 vezes para a direita, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 ficaria 520.830, porque não aparece o último valor ali, né? Quanto que era aqui na nossa planilha? 520.833, tá? Então pode ser que dê uma pequena diferencinha ali na nossa deformação por não ter mais uma casa decimal aqui no nosso momento de inércia, mas o valor está exatamente igual ao que nós calculamos ali, certo? Então eu venho aqui em AL para aplicar essa minha seção em todo o meu perfil, correto? E aí vamos para o próximo ponto, que é, né, as condições de suporte, aqui as condições de contorno. Então está tudo livre, eu troco para fixo, 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 clico neste ponto aqui, eu vou alterar o ângulo aqui para menos 90 graus, tá? Porque senão ele vai ficar para baixo, e vou aplicar. Ó, apliquei ali o meu engaste, tá? Então a gente já tem uma barra quadrada de aço, né? Com as nossas configurações, ali, nossas propriedades, com engaste aqui na ponta, e agora eu tenho que colocar uma carga aqui, correto? Então eu venho aqui em Nodal Force, clico aqui nesse ponto, que é na ponta, venho aqui em FY, tem que criar uma nova, ó. Crio uma nova, vou escrever aqui, força, done. E aqui em FY eu vou botar menos 1. Por que menos 1? Porque é kilonewtons, né? E nós utilizamos aqui 1000 newtons, tá? O que é essa força aqui? Quando a gente for fazer o cálculo real, nós vamos colocar a carga máxima mais o peso da talha, tá? Aqui nós estamos no estudo simplificado, coloquei 1000 newtons, tá? Então, menos 1 kilonewton. Ok, né? Vamos aplicar aqui, já está, tem que aplicar no nó, então é aqui, ó. Eu não selecionei o nó depois que alterei. Clico no nó e aqui, aplico no nó. Ok, então 1 kN aqui de força apontando para baixo está engastado ali, tá? Ok, agora é só a gente verificar o resultado. Como é que a gente faz para verificar o resultado? Primeiro a gente vai ver a deformação. Então eu venho aqui, ó, nessa setinha e coloco Vertical Displacement Values, tá? E aí tem que salvar, então vamos escrever aqui guindaste simplificado, salvar. E aqui, né, já está o nosso cálculo do guindaste simplificado. Se eu clicar aqui na ponta, né, ele vai me dizer ali o valor de deformação máxima 3,04 na 0. Vamos verificar aqui. Eu cliquei fora, ó, fica bem na ponta. Opa, bem na ponta aqui. 3,048, tá? O que é o menos 3,048? É 3,048 milímetros, porque está na 0. Então eu tenho de deformação aqui na ponta, que é a minha maior deformação, 3,048 milímetros. Então nós vamos verificar aqui no nosso estudo simplificado, 3,047, erramos, pessoal. Deu 3,048, aqui deu 3,047. Está totalmente correto, né? Então a única diferença é porque a gente tem uma casa decimal a menos, né, nas nossas propriedades. Então clicamos aqui em Embedding Moment agora para verificar o maior momento, né? E nós temos aqui neste ponto aqui, né, como eu falei para vocês, ó, podem ver que o momento fletor menor é lá na ponta e o maior aqui no engaste, exatamente como eu falei para vocês. E o nosso valor ali é 1 kN metro, ok? 1 kN metro. Então vamos verificar agora lá no nosso cálculo analítico, tá? 1 kN metro. Então, pessoal, o que é 1 kN metro? Porque eu tenho ali 1 kN vezes 1 metro, certo? Isso que deu 1 kN metro. Mas em newton para milímetro, 1 kN metro, se eu quiser transformar em newton metro, eu tenho que multiplicar por 1000, certo? Porque eu tenho kilonewton. Para transformar em newton, tem que multiplicar por 1000. Então eu tenho 1000 newton metro. E 1000 newton metros, para eu transformar em newton milímetros, eu tenho que multiplicar por 1000 também, para transformar o metro em milímetro. Então, 1 kN vezes metro é exatamente igual a 1 vezes 1000 vezes 1000 para eu ter o mesmo valor em newton vezes milímetro, tá? Que é o que a gente tem calculado aqui, ó, newton e milímetro. Nosso momento fletor é 1000 newtons vezes 1000 milímetros, tá? Então, para vocês verem que esse 1000 vezes 1000 vai dar o mesmo resultado que a gente deu lá no FTools, vamos abrir aqui vamos abrir no Google aqui, ó. www.google. Tá devagar aqui minha internet. Vamos lá. Então vou botar aqui newton metro para
Newton milímetro. Para Newton milímetro. Vamos ver. Ó, quilonewton metro para Newton milímetros. Vamos botar aqui, ó, 1 kN metro, calculate, ó, 1,000, tá vendo, ó, é 1 milhão, né, 1,000,000, 1 milhão de Newton milímetro, tá? Então a gente vai olhar aqui a mesma coisa no nosso cálculo, se a gente pegar a calculadora, a gente vai ver que 1000 vezes 1000 também dá 1 milhão, tá? Então o nosso momento fletor aqui em Newton vezes milímetros é 1 milhão. Que é a mesma coisa que 1 kN metro que deu lá no nosso FTools, 1 kN metro, tá? Então o valor está exatamente correto, tanto do nosso momento fletor quanto da nossa deformação. E aí, para calcular a nossa tensão, nós temos aqui o momento fletor, que é o 1000 vezes 1000, que vai dar 1 milhão, vezes 25, que é o nosso centro de massa, né, dividido pelo nosso momento de inércia, que é os 520.833,33, que vai dar igual a 48 megapascal, tá? Então nós temos aqui, verificamos no nosso cálculo analítico, né, comparamos com os nossos valores lá no FTools e vimos que a nossa deformação máxima, que é ali na ponta, é 3,047 milímetros e a nossa tensão máxima, que é aqui no nosso engaste, vai dar 48 megapascal. Agora nós vamos fazer esta mesma análise no software SimCenter FEMAP, tá? Através do método de análise de elementos finitos, para a gente garantir que a gente está fazendo o cálculo lá dentro do software da maneira correta. Porque vocês vão ver que não é simples de mexer dentro do software do SimCenter FEMAP. Então é bom a gente simplificar o nosso projeto, o estudo que a gente quer fazer, para testar ele de forma simples, e aí depois a gente troca para os dados reais que nós vamos ter no projeto, e aí nós vamos ter a certeza que a gente está fazendo da forma certa e que o valor que nós vamos encontrar no software é correto. E aí nós vamos encontrar a deformação máxima lá, nós vamos ver se está de acordo com a deformação, né, que é estipulada pela norma, e nós vamos verificar a nossa tensão máxima para ver se está dentro da tensão admissível do nosso projeto, que vai ser a nossa tensão de escoamento lá do material, né, dividido por um coeficiente de segurança. Ok, pessoal? Então, na próxima aula agora, dentro do SimCenter FEMAP, nós vamos fazer essa mesma verificação através do método da análise de elementos finitos. Espero que tenham gostado da aula. Até comenta aqui embaixo, pessoal, né? Comenta aqui embaixo, aqui dentro do Fábrica de Projetistas mesmo, o que tu achou dessa aula, né, simplificada aqui do cálculo do nosso guindaste. E aí agora nós vamos fazer esse mesmo cálculo lá dentro do SimCenter FEMAP e depois sim, né, depois que fizer esse cálculo simplificado, para a gente ter a garantia, ter a segurança, ter a confiança de que está fazendo do jeito certo, a gente poder alterar os dados, né, para o nosso projeto real e aí ter o valor real que vai acontecer lá na frente quando o projeto estiver sendo utilizado.